descer lá pra BC no finalzinho do ano. Os bombonzinhos tão bronzeando pra chegar e morder. Mas vai de... Onde é que eu tô? Gente, a gente tem que fazer um videocast, cara. Tá quase jogando de entrega. Top, mano. Caramba, Arthur, tu tá jogando Fortnite, cara. E tu, filho, tá falando o quê? Lego, filho. Não, gente, vamos lá. A gente tem que fazer um videocast. Vamos lá. Bem-vindos, ladies and gentlemen, a mais um videocast. Depois de um tempinho sem postar, né? 6 meses, assim, sabe? Depois, mano, eu tô com gripe, então a gravação hoje vai estar de péssima qualidade e a gente também tem que fazer. Teve que fazer algumas gambiarras, né? Pra material. Tá aí falta, galera. Difícil. Pega sua pipoca e um lanche, pega sua água, ajeita essa coluna na cadeira que eu sei que tá todo desalinhado. Mas ó, se não tiver, se tiver também, tanto faz, ajeita aí, mano. Mas eu não quero ajeitar. Ajeita, você pode tomar energia disso. Beleza? Vamos começar, gente? Aqui vai ser igual os outros programas, né? Desculpa, feito em casa. Falei videocast antes, desculpa, perdão, né? Tem muita coisa pra fazer, vou te mexer, né, galera? Vai ter os 3 apresentadores, o Felipe, ó, tá ali atrás me stalkeando. E eu. E hoje eu vou começar. Vamos ler aqui que hoje eu sou o primeiro apresentador. Vamos lá. Um monólogo fragmentado. Durante o período medieval. Perdão, galera, hoje eu estou meio analfabeto, beleza? Medieval, o poder político na Europa estava fragmentado, dividido entre vários senhores feudais. Cada um estabelecia em um dos seus feudos suas próprias leis e regras, e impunha taxas a quem precisasse usar suas terras. Galera, até um período lá, muito tempo atrás, tava sendo taxado, né? Olha que coisa. A quem precisasse cruzar suas terras, cobrando, por exemplo, pelo uso das estradas ou pela travessia de pontes. No entanto, sua autoridade se limitava a seus filhos. O poder dos reis também havia reduzido muito. Quem centralizava grande parte do poder era a Igreja Católica, sob a autoridade do Papa, cuja influência sobre a sociedade era maior do que o de seus senhores feudais. A Igreja era a dona de pelo menos um terço das terras da Europa, muito. Recebia elevados somente de dinheiro de seus fiéis, por meio de doações do dízimo, 10ª parte da renda. Essa situação começou a se modificar a partir do século IX e diversos fatores colaboraram para isso. Um deles foi uma estabilização da Europa. As invasões que durante algum tempo assolaram o continente cessaram, levando tranquilidade à população. E é isso, galera. Agora eu vou passar aqui pro Arthur Teixeira, nosso querido amigo apresentador, e vai ter mais coisa. Acompanha. Galera, aqui é o Arthur Teixeira e hoje eu vou falar sobre a Europa em crise. Entre os séculos XI e os séculos XIII, a população europeia viveu um período de expansão. A partir do século XIV, uma série de fatores econômicos, sociais e políticos desencadeou uma profunda crise da Europa. O continente se transformou em um lugar marcado de doença, fome, miséria, revoltas e instabilidades políticas que provocaram a morte de milhões de pessoas. Nas primeiras décadas do século XIV, uma seca prolongada reduziu drasticamente a produção agrícola, espalhando a fome pelo continente. Existem relatos revelando que algumas pessoas chegaram a praticar o canibalismo para sobreviver à falta de alimentos. Poucas décadas mais tarde, o continente europeu viu-se assolado por uma de suas maiores catástrofes, a peste negra, hoje conhecida como peste bubônica. É uma doença extremamente contagiosa, causada por uma bactéria e transmitida sobretudo pelas pulgas de ratos contaminados e pelo contato com pessoas infectadas.
A enfermidade chegou à Europa em 1347 por meio de um navio genoves vindo do Oriente, onde se encontravam ratos contaminados pelas pulgas hospedeiras da bactéria causadora da doença. As péssimas condições de vida e de higiene de grande parte da população europeia contribuíram para que a doença se espalhasse rapidamente pelo continente, provocando a morte de milhões de pessoas. Segundo estimativas, entre as décadas de 1340 e 1350, a peste negra matou cerca de 25 milhões de pessoas em toda a Europa, número correspondente a 1/3 da população europeia da época. A título de comparação, o número de mortos por causa da peste negra nesse período corresponde ao triplo das pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, cujo saldo de mortos foi da ordem de 8 milhões de indivíduos. O alto índice da mortalidade provocado pela doença promoveu uma queda na produção agrícola, pois faltava mão de obra para lavrar os campos. Como resultado, ocorreram revoltas e levantes de camponeses. Enfrentando dificuldades para cuidar de suas terras, muitos senhores feudais dividiram suas propriedades e venderam partes delas para terceiros. Como muitos servos também já haviam abandonado os campos, tornou-se cada vez mais comum senhores feudais contratarem camponeses para cuidar de suas plantações. Teóricos do absolutismo. Não bastassem a peste negra, Ai, nossa senhora. Mas tu leu muito bem, agora é o Felipe. Fala sobre o discurso. Hoje eu vou falar sobre os povos antigos da Europa. Monarquia inglesa. O processo de formação do Estado Nacional da Inglaterra teve início no século XI, em 1066. A ilha da Bretanha foi invadida pelos normandos, descendentes dos vikings. Eram originários da Normandia, região norte da atual França. Seu líder, Guilherme, o Conquistador, era duque de Normandia e vassalo do rei da França. Após derrotar os anglo-saxões que viviam na Bretanha, Guilherme tornou-se rei com o título de Henrique I. O novo monarca simbolizou o poder. Eita, Felipe, que aquilo ali atrás de tu? Não sei. Aprimorou o sistema de cobrança de impostos e obrigou os homens livres a prestarem juramento à fidelidade. Na época, a Inglaterra estava dividida em condados e monarca destacou homens de confiança, chamados de xerifes, para administrar essas localidades. Os xerifes tinham autoridade sobre os senhores feudais, os camponeses e os comerciantes. Origens da França. Na França, a gradativa unificação dos diversos feudos e condados em um único estado teve início no século X. Porém, o processo de centralização do poder nas mãos do rei se considerou de fato no século específico, com Filipe V ou VI, que governou de 1285 a 1314. Atento às exigências da burguesia, aos povos e monarcas passaram a garantir a segurança das estradas, emitiam cartas de franquia, que era uma moeda única para toda a França, e empiraram o poder do tribunal do rei em detrimento dos tribunais controlados pelos senhores feudais. A centralização do poder em todo o rei foi um dos fatores que contribuiu na formação da nação francesa. Outro fator foi o sentimento de nacionalidade que formou a população. Esse sentimento fortaleceu durante a Guerra dos 100 anos, conflito entre França e Inglaterra, que ocorreu de 1337 a 1453. Nesse período, a oposição entre os dois estados ajudou a unificar entre a população no sentido de pertencimento à França, independentemente de terem nascido em diferentes ducados, por exemplo, na Normandia, na Bretanha ou na Aquitânia. A reconquista cristã e a formação das religiões da Europa, a Igreja Católica desempenhou importante papel no processo de formação das monarquias nacionais. Esse foi o caso da Espanha, a Península Ibérica.
Ao longo desse período, a população cristã realizou uma série de ações militares para expulsar os muçulmanos da península. Esse processo foi conhecido como a Guerra da Reconquista Cristã, ou simplesmente Reconquista. Só se completou em 1492, enquanto os muçulmanos perderam o domínio do Reino de Granada, o último reduto sobre o seu controle no sul da Península Ibérica. A formação de Portugal. A formação de Portugal está diferentemente ligada ao Condado Portugalense, região que surgiu ao longo do processo da reconquista da Península Ibérica pelos cristãos e foi extinta com a assinatura do Tratado de Zamora, no século XII. A região ganhou destaque em 1096, quando o nobre francês Henrique de Borgonha recebeu o condado do rei Afonso VI de Leão e Castela, e irmão de Infanta Dona Teresa, filho do rei Afonso VI. Como pagamento pelo apoio da reconquista das terras, apesar de possuir de autonomia, o condado era subalterno do rei Leão. Isso foi por hoje, pessoal. Agora eu vou deixar o quarto ir. Falou! É isso, galera. Foi curto o conteúdo que foi, galera, mas foi muito bom. Eu acho que vocês gostaram, né? Qualquer coisa, sugestão de vídeo aí, eu vou estar postando no meu canal. Comenta aí embaixo, deixa o like, eu preciso de dinheiro. A produção desse vídeo foi um pouquinho complicada, mas chega junto, galera. Vou despedir. Tchau! Tchau!